Meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos nós. Que Deus nos abençoe em sua paz, que Jesus, nosso Mestre, nosso amigo de todos os momentos, envolva os nossos corações e que sintamos então essas vibrações fraternas, essas doces vibrações da espiritualidade superior, a nos envolverem a todos, para que assim também possamos nos refazer em termos de forças, também recolher ideias, inspirações, que nos possam ser proveitosas para a caminhada, para que saiamos todos daqui mais inspirados, mais bem dispostos à tarefa e à renovação com Jesus. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer pelo convite, na pessoa da Ivonete, que nos fez o convite com tanto carinho, a oportunidade de aqui estarmos pela primeira vez em Motuca, já sentindo todo o carinho, o acolhimento dos corações daqui, também de Rincão, e esperamos poder contribuir, retribuir a este carinho com reflexões que de alguma maneira lhes possam ser proveitosas. E o tema que nos propusemos meditar nesta noite gira em torno de uma memória, de uma lembrança que no último final de semana nós, os cristãos, acionamos, resgatamos, que é em torno dos acontecimentos de muitos séculos atrás, mas acontecimentos que transformaram para todo sempre a história da humanidade, a história de cada um de nós, em especial aqueles momentos culminantes da vida de Jesus, enquanto esteve entre nós, quando na cruz o Mestre conclui a sua missão de maneira sublime, com o exemplo, talvez com certeza, melhor dizendo, o exemplo mais sublime de amor, de renúncia, de perdão que a humanidade já viu. Então, neste último final de semana, nós nos recordamos da sexta-feira que marca ali o momento da prisão de Jesus, da paixão do Mestre. Lembramos também, no último domingo da Páscoa, a representar a ressurreição, esse poder triunfante da vida sobre a morte, esse poder do bem acima de todo o mal. É isso, em verdade, o que a ressurreição representa? A ideia ou a verdade que, para além de toda cruz, se soubermos ser fiéis a Deus, o bem há sempre de triunfar e a vida há sempre de surgir mais bela e mais resplendente para além das garras da morte. Então, rememorando todos esses acontecimentos, naturalmente nós, os cristãos de hoje, os que nos propomos a seguir a Jesus hoje, vamos recebendo forças novas ao voltarmos no tempo e acionarmos as forças vivas com que esses primeiros tarefeiros do cristianismo trabalharam, o legado que nos deixaram, naturalmente o Cristo como o Mestre maior, mas todos aqueles que vieram depois, dando continuidade à sua obra. Rememoramos do exemplo dos apóstolos, exemplo de transformação, de mudança também, um apóstolo Paulo, um apóstolo Pedro, Maria Madalena, aqueles primeiros cristãos mais próximos ali no tempo da atuação de Jesus, mas aqueles que vieram depois, especialmente naqueles 3, 4 primeiros séculos, que foram os séculos de ouro do cristianismo, os séculos dos mártires. Então a gente faz esse movimento e nos rememoramos anualmente desses acontecimentos, fazendo esse movimento de voltarmos no tempo, não para que fiquemos lá presos no que foi, no que poderia ter sido, não para que cultuemos hoje lembranças de maneira inerte ou infrutuosa, sem que isso nos leve à transformação. Voltamos no tempo, rememoramos esses acontecimentos e esses exemplos, para que hoje identifiquemos melhor quais os nossos compromissos. Qual o chamamento da Boa Nova que segue quando, séculos afora, mundo, para todo mundo, para todos nós. A gente busca esses acontecimentos justamente para que entendamos parte de tudo isso e nos encontremos agora também chamados ao serviço com Jesus, a dar continuidade no mundo e neste tempo que agora vivemos, na construção do reino de Deus que outrora Jesus iniciou. Mas nós não nos deteremos propriamente na ressurreição ou na crucificação, que são esses dois marcos que no último final de semana nós nos recordamos, na sexta e no domingo.
nós nos deteremos hoje, em específico, no tempo entre esses dois acontecimentos, para podermos meditar sobre o que talvez se passou naquilo que são os bastidores da vida nesses dias entre a cruz e a ressurreição do Mestre. Do ponto de vista mais material, o Evangelho mesmo, a própria história, nos informa o que aconteceu. Ao verem o Mestre crucificado, a maioria dos discípulos debanda. Sente ainda a sua fragilidade, foge, nega o Mestre. Temos aqueles acontecimentos, o rebanho que se dispersa, como de certo modo estava previsto. Então, do ponto de vista mais material, naquilo que os nossos sentidos puderam alcançar e naquilo que a história registrou, nós sabemos o que se deu entre esses 2 dias. Os discípulos aflitos, angustiados, sem saberem o que viria, temerosos quanto ao porvir, talvez até duvidando, era de fato ele o Messias? Se era o Messias, por que uma morte assim tão infamante? Por que aquele silêncio, por que aquela aparente fraqueza ante a prisão, ante a injustiça que lhe era perpetrada? Então, os espíritos estavam tomados por aquele espírito de temor, né? Os discípulos tomados por aquele espírito de dúvida, de angústia, de medo. Mas, e aí vem o contributo da doutrina espírita, a gente precisa também buscar entender, até para complementar a nossa visão, do quão imensa é a misericórdia do alto para com todos nós, do quão grandioso é o amor de Jesus para conosco, a gente precisa tentar entender também o que se processava nos bastidores. Porque, embora para os que vissem os acontecimentos só pelos olhos da matéria tudo parecesse desandar para o caos, toda aquela promessa, toda aquela expectativa, toda aquela esperança que parecia nascer com Jesus, parecia se encaminhar agora para sossobrar, né, para a ruína, do ponto de vista espiritual, tudo sempre esteve sob o controle do amor e da misericórdia infinitos que regem os nossos destinos. E Jesus, o Mestre, mesmo sujeito a tamanha ingratidão de nossa parte, humanidade, a toda aquela injustiça, em nenhum momento perdeu o foco ou esteve inativo na tarefa que vinha cumprir, que se iniciou naturalmente muito antes da sua vinda, da sua encarnação entre nós, na manjedoura, e que naturalmente prosseguiu após a crucificação e mesmo após a ressurreição, quando ele retorna em espírito, conversa com os discípulos, reergue o ânimo deles e de todos nós para o porvir e volta às esferas resplendentes para dar continuidade à administração, à governança desse orbe, como nós sabemos por meio do Espiritismo. Então é preciso que a gente entenda que antes da sua encarnação, depois da ressurreição ou do retorno à esfera espiritual, às esferas sublimes, Jesus esteve sempre ativo e também durante todo o momento em que aqui esteve. Mesmo na paixão, na via dolorosa que percorre até o Gólgota, em que Jesus percorre praticamente sem nenhuma palavra, né? Praticamente silencioso, com uma ou outra exceção, algumas frases, algumas considerações, mas a todo momento Jesus está atuando, Jesus está falando, Jesus está educando. Até mesmo o seu angustioso silêncio na paixão e na crucificação dizem muito, disseram muito a todos nós, humanidade, da grandeza desse Espírito. Então, mesmo durante a crucificação, Jesus ali, no ápice do testemunho, está ele a instruir, a orientar, a educar, a pensar no futuro dos discípulos, na continuidade da mensagem. É por isso que a gente vai vendo, por meio das orientações que os Espíritos nos trazem, né, de relatos, de contos, de mensagens, em especial Humberto de Campos, por exemplo, que Jesus, enquanto esteve ali na cruz, esteve ativo, olhando para um discípulo e conversando mentalmente com ele, dizendo a Maria, a João, que agora se ajudassem na tarefa a seguir adiante, preocupado lá com Judas, à distância, que se encontrava num estado de profunda depressão, né, de profundo abatimento, à medida em que desperta do ato precipitado que cometeu. Então Jesus esteve ativo. E mesmo quando parte, quando deixa o seu corpo físico, naquelas últimas palavras que emite, está consumado,
ainda assim, já em espírito liberto da matéria, vamos ver que Jesus esteve muito ativo até o momento em que reaparece aos discípulos na conhecida ressurreição. E é sobre esse momento, sobre esses dias entre um e outro acontecimento que nós vamos debruçar o olhar para tentarmos entender o que ali se deu. Por quê? Existe uma tradição muito antiga no cristianismo de que Jesus, nesse intermédio entre a crucificação e a ressurreição, na chamada Páscoa também, na Páscoa cristã, lembrando que à época ocorria a festa, a Páscoa judaica, mas Jesus, naquele contexto mesmo da Páscoa, que é um símbolo de libertação, de renovação, traz para nós também, os cristãos, uma nova compreensão da Páscoa. Mas diz uma tradição muito antiga no cristianismo que nesse intermédio, nesses dias, Jesus teria descido aos infernos. Essa é uma ideia, uma informação que a gente vai encontrar, por exemplo, nos escritos de muitos dos chamados pais da igreja, que foram aqueles primeiros cristãos que deixaram escritos muito importantes, especialmente ali no 3º século, 4º século, alguns até no 2º século, foram personagens, figuras eminentes que tiveram um papel muito importante de consolidação da mensagem cristã, de difusão da mensagem do Evangelho. Então, alguns são mais conhecidos hoje, por exemplo, um Santo Agostinho, um Orígenes, um Clemente de Alexandria, um Ambrósio, entre outros tantos que aqui poderíamos enumerar, Crisóstomo. Mas a gente percebe que alguns deles, já nos seus escritos, àqueles tempos, por volta do século III, século IV, após a vinda de Jesus, já escreviam sobre essa ideia de que Jesus, nesses dias entre a crucificação e a ressurreição, teria descido aos infernos. Claro que a palavra infernos aqui para nós espíritas não será entendida ao pé da letra, como aquelas regiões de fogo candente, de fogo inapagável. Será entendida como o espiritismo ou os próprios espíritos nos foram esclarecendo, dizendo-nos que existem regiões no mundo espiritual mais próximas à Terra, regiões de sofrimento, regiões de dor, por expressarem ainda, até mesmo em suas características, digamos assim, o próprio inferno interno que as criaturas que ali estão criaram para si. Então, quando a gente vê as descrições de André Luiz, daquelas regiões mais sombrias do mundo espiritual, regiões de sofrimento, é preciso entendamos o que se processa ali. Não foram lugares criados por Deus para ali destinar para aqueles lugares os que se equivocaram para um sofrimento interminável. Não. Ali se reúnem espíritos em sintonia, espíritos que criaram internamente em si mesmos desequilíbrios, desajustes pelos afastamentos a que se propuseram diante da lei divina, espíritos que carregam consigo grandes culpas, grandes remorsos e que pelo próprio processo de criação mental ali plasmam regiões sombrias, regiões de muito sofrimento, onde estarão enquanto não surja neles um impulso de arrependimento, de recomeço, de renovação. O próprio André Luiz, como a gente vê no livro Nosso Lar, ao início da obra a gente vê ele nessas regiões de maior sofrimento, até o momento em que ele então reconhece que precisava recomeçar, que precisava buscar outros caminhos, faz uma prece sentida a Deus e então recebe o auxílio. Então, diziam esses pais da igreja, alguns deles em seus textos que chegaram até nós, sobre essa provável, essa possível descida de Jesus aos infernos, ou, numa linguagem talvez mais próxima para nós espíritas, a descida de Jesus às regiões inferiores, às regiões mais densas do mundo espiritual. Essa ideia, ela está presente também, não só nos escritos desses pais da igreja, mas também num texto muito antigo no cristianismo, que é conhecido como o Credo, né? Outras religiões até geralmente utilizam-se ou nomeiam, mencionam mais propriamente esse texto chamado Credo, que é composto, digamos assim, de 12 partes, uma espécie de poema, né? Ou de 12 versos. Atribui a tradição até que cada um desses versos teria sido composto por um dos apóstolos e aí que no somatório a gente teria o credo. Mas as primeiras versões do credo, do texto a que nós temos acesso, são lá também por volta do século III, do século IV
na história do cristianismo. E lá no credo está mencionado de que Jesus, antes da ressurreição, desceu aos infernos. Não só no credo, que é um texto muito importante na história do cristianismo, mas também uma outra versão, agora de um outro escritor também importante na história cristã, Atanásio, o seu credo de Atanásio, como é conhecido, ele também faz menção a isso. E até mesmo no Evangelho propriamente. No Novo Testamento, nós vamos encontrar algumas referências que talvez abonem essa ideia de que o período entre a crucificação e a ressurreição, Jesus esteve nessas regiões mais inferiores, digamos assim, do mundo espiritual. Por exemplo, na Epístola de Pedro, a primeira Epístola de Pedro, no seu capítulo de número 3, versículos 19 e 20, Pedro chega a dizer que o Cristo foi pregar o Evangelho aos espíritos em prisão. É uma expressão interessante que Pedro se utiliza na sua epístola. Nós não vamos aqui entrar em meandros acerca dela, apenas estamos enumerando para a gente ver como é que essa ideia foi sendo construída na tradição cristã. Pedro, então, menciona que Jesus teria ido pregar o Evangelho aos espíritos em prisão. O que ele quer dizer com isso? A nós nos faz mais sentido que essa fala dele faça referência aos espíritos que estão nessas regiões, ali aprisionados em suas próprias paixões, em suas próprias dores, em seus próprios remorsos. E Jesus, então, comparece junto deles nesses dias para, de certo modo, levar-lhes um alívio, para também fazer resplandecer a luz da sua misericórdia junto a esses corações. Então, no capítulo 3 da sua primeira epístola, ele usa essa expressão, mas também no capítulo 4, no versículo de número 6, ele diz que Jesus foi pregar o evangelho aos mortos. A expressão que era muito comum, no judaísmo à época, para fazer referência ao mundo espiritual, seria Sheol. Então, a ideia de que o Cristo teria descido até o Sheol, ao mundo dos mortos, ou, na tradição grega, ao Hades. Na tradição da filosofia grega, o Hades seria o mundo espiritual, a mansão dos mortos. Então, diz lá Pedro que ele teria descido até essa região. E aí, alguns outros textos, os estudiosos vão talvez identificar uma referência a esse período, a essa ida de Jesus a essas regiões. Por exemplo, Mateus 12,40, quando diz que o Filho do Homem permaneceria no seio da terra por 3 dias, lembrando lá o caso do profeta Jonas. Um trecho de Paulo na sua carta aos Efésios, quando diz que Jesus desceu ao mais baixo para depois subir ao mais alto. Então, os estudiosos eles vão coletando, vão pensando essas referências para tentar entender de onde surgiu essa ideia, essa informação de que Jesus, depois da crucificação, teria descido a essas regiões. Porque de algum lugar ela há de ter surgido. Então, eles vão buscando referências do Novo Testamento para ver se conectam com essas informações que estão lá no credo ou nos escritos desses primeiros teólogos, ou desses primeiros escritores cristãos. Mas nós temos hoje a vantagem de podermos contar com a doutrina espírita, que nos traz muitas informações que estão, digamos assim, nos bastidores da vida e que não seriam assim facilmente acessíveis sem esses conhecimentos que vêm do próprio mundo dos espíritos. Eles mesmos, portanto, nos trazendo informações sobre fatos, acontecimentos que os historiadores, que os que estavam encarnados ali não poderiam acessar de outro modo. E talvez essas informações nos ajudem melhor a entender de onde surgiu essa ideia, essa tradição e o que de fato Jesus foi fazer nesse período. Claro, sem a pretensão de abarcarmos exatamente tudo o que ele fez, mas pelo menos algumas informações sobre o que Jesus fez nesses dias. E a gente vai ver o quão belo é, na verdade, o quão bela é a informação ou a realidade sobre o que Jesus fez nesses dias, graças a essas informações espirituais. Então nós recorremos aqui a um primeiro texto, na verdade recorreremos a 2 poemas de uma poetisa que produziu muito por meio do lápis e das mãos abençoadas de Chico Xavier. Maria Dolores, talvez uma das poetas que mais escreveu ou que mais nos trouxe poemas psicografados pelo Chico. Poemas muito belas, geralmente em torno da temática do Evangelho, em torno das lições mais fundamentais de Jesus. E hoje nós separamos 2 deles em especial.
O primeiro encontra-se no livro Coração e Vida, no capítulo de número 14, e o título é Amor e Perdão. E ela conta ou explica para nós um acontecimento que está narrado no Evangelho e que muitas vezes nos intrigava. Como nós sabemos, a primeira a ir visitar o túmulo de Jesus e a tomar conhecimento de que ele não havia morrido, pelo menos o corpo não estava ali, é a Madalena. Algumas das versões, a depender do evangelho que a gente utilize, vai dizer que ela estava acompanhada de mais alguém, outras versões dirão que ela estava sozinha, mas enfim, é conhecida aquela cena, quando ela, buscando Jesus no túmulo, não vê, fica de certo modo triste por não ver ali o corpo do Senhor, a quem ela vinha prestar as suas deferências, trazia consigo um alabastro, perfume, etc., para seguir ali os rituais fúnebres, né, que eram característicos daquela cultura, e ela não vê o corpo, então ela fica ali desalentada. Será que roubaram o corpo do Senhor? O que será que aconteceu, etc. Quando então ela é surpreendida por alguém ali, e ela, num primeiro momento, acredita se tratar do jardineiro, quando ela percebe que, na verdade, era o mestre. Então ela volta-se, né, com o coração inundado de esperança e de alegria, Rabone, mestre, e ele então volta-se para ela, Maria, e ela se aproxima, né, pressurosa, ali, ansiosa por poder abraçá-lo, e ele então lhe diz, não me toques, não te aproximes, porque eu ainda não subi ao Pai. E a gente fica pensando, o que Jesus quis dizer com isso? Por que dessa postura de Jesus? Não me toques, porque eu ainda não subi ao Pai. E é exatamente sobre esse acontecimento que Maria Dolores vai nos falar nesse poema, trazendo-nos aí uma explicação sobre esses bastidores que nos ajudam, inclusive, a entender o porquê dessa fala de Jesus. Então ela diz assim no poema: A Madalena fora ao túmulo querido, entre pedras de extremo desconforto, levava flores para o mestre morto, tinha o peito magoado e enternecido. O sol reaparecia resplendente, a névoa da manhã fundia-se no ar. Na dourada invasão das flamas do nascente, Maria estava ali unicamente, a fim de estar a sós, recolher-se e chorar. Então era com esse espírito que ela comparecia ao túmulo de Jesus, né? Angustiada, entristecida, por conta de todos os acontecimentos dos últimos dias. A desfazer-se em pranto, ela arguía: Por que, Senhor, por que? Tanta saudade e tanta dor. Toda a felicidade que eu sentia jaz aqui sepultada. Transformou-se-me a vida em sombra e em nada, no ermo deste pouso derradeiro. Todas as esperanças de renovação, de vida nova para ela, para o povo, para a humanidade, que ela via projetadas em Jesus, pareciam agora enterradas com o próprio Mestre. Será que era aquilo o fim mesmo? Será que todas aquelas esperanças sobre as quais ela havia ouvido falar na Boa Nova jaziam agora sepultadas? Então ela estava ainda nesse estado. Nisso, ela viu alguém. Seria um jardineiro? Um zelador daquele campo santo? Mas tomada de espanto, viu-se à frente do mestre Nazareno, o excelso benfeitor ressuscitado, a envolver-lhe de paz o coração cansado. Eis que surge novamente a figura de Jesus. Ela gritou, Senhor! Ele disse, Maria! Ela era a expressão da perfeita alegria, ele, o perfeito amor. Madalena ajoelhou-se e quis beijar-lhe os pés. Maria, por quem és? Explicou-se Jesus. Não me toques por enquanto. Não te esperava aqui neste recanto e ainda não fui ao Pai revestir-me de luz. Então é aquela cena que está narrada no Evangelho, quando ela se aproxima e Jesus diz, não me toque por enquanto, não me toque por hora. Maria, surpreendida, indagou em seguida, Senhor, onde estiveste? Em que jardim celeste encontraste o descanso necessário? Que vem de Deus nos dons da paz completa? Perdoa-me, Senhor, a pergunta indiscreta, dói-me, porém, pensar na angústia do Calvário. Revolto-me, padeço, mas não venço, a mágoa de lembrar-te o sacrifício imenso. Onde estavas, portanto, Senhor?
preocupada se ele já tinha descansado, se ele já tinha se recomposto de todo aquele imenso testemunho. Mas Jesus respondeu: não, Maria, não fui ainda ao alto, nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos resplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Então aqui, por meio de Maria Dolores, trazendo a fala de Jesus, temos a confirmação dele próprio, de que após a cruz, ao invés de subir, primeiramente ele buscou descer. Descer muito nos reinos inferiores, nos reinos mais sombrios, mais próximos da crosta terrestre. Fica a indagação, para quê? Por quê? Por isso prossegue o poema. Despertando no túmulo, escutei os gritos da aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda. Embora visse além a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro. Em crises de tristeza e de loucura, fui à sombra abismal para a grande procura, e ao reencontrá-lo amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo pouco a pouco, consegui que ele enfim pudesse adormecer. Aqui a gente já começa a tangenciar, a imaginar a magnitude desse gesto, a magnitude do amor de Jesus. Porque conclui-se o poema: Senhor, interrogou Madalena, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus replicou em voz clara e serena: Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus em que te enlevas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. As horas mudas entre a cruz e a ressurreição foram gastas em parte por Jesus para resgatar minimamente, aliviar minimamente a imensa dor de Judas. O mesmo que por séculos estivemos a malhar, a condenar, a colocar na posição do mais réprobo de todos, foi o primeiro a ser buscado por Jesus. Depois da cruz, e diríamos mais, antes dela também. Porque cabe-nos aqui recapitular um pouco o que é de fato esse amor que vai às últimas consequências. Esse amor que não estabelece exigências. Esse amor que Jesus nos ensina e que de fato demonstrou. O amor que é incondicional. Gosto muito de um trecho que está registrado no Evangelho de João, logo ao início da última ceia. Aquele último momento de intimidade de Jesus com os discípulos, em que ele já sabia do que estava por vir, sabia da fragilidade deles ainda, mas os consola, os prepara, reafirma o seu compromisso para com eles, de que não os deixariam órfãos, de que estaria sempre conosco para todos os séculos. E João, ele inicia o relato da última ceia dizendo assim, no capítulo 13, e tendo-os amado, amou-os até o fim. Ele não fala de um fim no tempo. Ele está falando do amor que ama as últimas consequências, sem qualquer exigência. Do amor que ama até aquele que retribui esse amor com a ingratidão, com a cegueira, com a incompreensão. E é esse o amor que a gente vai vendo da parte de Jesus para com todos os discípulos, para com Pedro, que ele sabia, pouco adiante ele negaria, para com os demais, que ele sabia, debandariam, mas em especial para com Judas, talvez dos 12, naquele momento o mais necessitado. Porque, ludibriado pelas próprias ilusões, pelos anseios de grandeza no mundo, de cobiça ainda,
mas amando profundamente o Mestre, deixava-se ele envolver por sombras que lhe custariam muitas lágrimas. Mas Jesus, entrevendo o caminho que o discípulo tomava, faz um esforço adicional para despertá-lo em tempo, como a dizer para ele e para todos nós, que por mais tenhamos já enveredado por uma senda que não é a melhor, há sempre tempo de corrigir rota, de evitar quedas ainda maiores e dores mais superlativas. Então, já sabendo das ideias que fervilhavam na mente de Judas, dos propósitos que ele aninhava no coração, de ceder à política do mundo, às ilusões dos poderes do mundo, acreditando que faria um bem ao Evangelho e ao próprio Mestre, Jesus começa um processo de despertamento daquele coração. Na última ceia, é interessante notarmos como Jesus diz, aquele momento que ele fala que um haveria de trair, etc., aquele que coloca a mão comigo na mesma tigela, no mesmo prato. A gente às vezes não repara quando passa de relance por essa passagem, mas, em verdade, ao colocar Judas nessa posição daquele que mete com ele a mão no mesmo prato, ao partir ali o pão e ofertar o primeiro pedaço a Judas, Jesus, de certo modo, está transmitindo uma mensagem a ele. Porque assim como na nossa tradição, na nossa cultura hoje, o primeiro pedaço de bolo vai para aquela pessoa que se deseja homenagear, naquela tradição patriarcal em que as refeições eram tomadas no entorno de uma mesa e o patriarca da família era sempre aquele que iniciava a refeição homenageando uma pessoa que ali estava, especial, um visitante, etc. O primeiro pedaço ia a essa pessoa. Jesus, na última ceia, oferece o primeiro pedaço a Judas, como a afirmar-lhe silenciosamente, para que ele se lembrasse talvez depois: Judas, não importa o que aconteça, lembra-te, tens o meu amor. És para mim importante, és para mim especial. Por isso o primeiro pedaço. Porque já antevendo talvez as dores que viriam, o remorso e a culpa, Jesus queria introjetar na mente, naquele coração, a ideia de que, olha, não se esqueça, independentemente do que você faça, és para mim um coração especial. Contas com a minha amizade, tens o meu amor. Pois bem, seguem os acontecimentos, como nós conhecemos, Judas deixa ali os demais discípulos, vai ter com os sacerdotes, faz ali o pacto, e traz a guarda do templo até o jardim. E quando estão chegando no jardim, aproximando-se de Jesus, Judas vem à frente para dizer quem era de fato o mestre, a quem eles deveriam prender. Como Jesus o recebe? Com que palavras? Mas você, depois de tudo isso, você, Judas, tamanha ingratidão, é assim que Jesus recebe? Ele simplesmente pergunta: amigo, a que vieste? Então, que amor é esse? Que vai além de traição, além das fragilidades do amigo. Não deixa de ver ali um amigo, apesar das circunstâncias, apesar da queda moral. Amigo, a que vieste? É esse o último título de que Jesus se serve para referir-se a Judas logo no ato da traição. Amigo. Como a dizer mais uma vez para aquela consciência, para aquele coração: não te esqueças, Judas, o amor divino é muito maior do que as fraquezas humanas. Por mais baixo desças, por mais infeliz te vejas, não se esqueças, esse amor segue a te amar. Segue importando contigo, se importando contigo. E aí, Jesus é preso, é levado, nós todos conhecemos o drama do Calvário, a crucificação, e eis mais um relato desse cuidado amoroso de Jesus que vem acompanhando Judas em todos aqueles momentos da sua queda, tentando preveni-lo de seguir adiante com os intentos, mas também já remediar previamente a culpa e o remorso que viriam depois, reafirmando esse amor profundo para com ele. Na crucificação, conta-nos Humberto de Campos, numa mensagem muito bonita no livro Estante da Vida,
capítulo de número 34, intitulada O Anjo Solitário. Jesus está ali já nos últimos momentos, nos estertores. Como nós sabemos, a multidão cercava a cruz, apenas algumas mulheres que o haviam acompanhado desde a Galiléia ali estavam, Maria, a própria Madalena, Maria de Cleófas, outras ali estavam. João chega depois, se junta a Maria aos pés da cruz. Temos aquele momento em que Jesus diz, eis aí a tua filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Mas, de um modo geral, em todo aquele tempo, Jesus fica silencioso, a não ser naquele momento em que diz também, perdoa-lhes os pecados porque não sabem o que fazem. Mas Humberto de Campos nos esclarece nessa mensagem que Jesus disse mais alguma coisa. Jesus fez muito mais do que os nossos olhos podem ver naquele último momento. Nesse cenário doloroso, sombrio do dia da crucificação, quem pudesse ver os bastidores do mundo espiritual veria a cruz cercada de luzes sublimes do mais alto. Como que os caminhos, as portas entre a terra e o céu haviam se escancarado e falanges e mais falanges luminosas cercavam o Gólgota. Estavam ali em torno do Cristo. Muitos dos espíritos superiores, ou dos anjos, como queiramos, ali estavam, de certo modo, pensando as feridas do Mestre, aliviando-lhe as dores. Outros tentavam, de certo modo, amenizar a atmosfera, a psicosfera. Podemos imaginar como ela estava naquele dia, uma obsessão coletiva que se formava naquela região. Outros, diz Humberto de Campos, nesse conto, anotando os responsáveis, aqueles que estavam ali, de certo modo, envolvidos com todos aqueles acontecimentos. Enfim, cortes e mais cortes angélicas ali estavam. Algumas dessas cortes, inclusive, entoando hosanas, para destacar a grandeza espiritual daquele momento e do ato, do gesto de Jesus. Quando, então, o céu se fende, se abre numa passagem luminosa, e de lá surge uma luz ainda mais bela do que todas aquelas luzes que cercavam a cruz do Mestre. Só que, diferentemente das outras, essa luz vinha solitária, por isso o título, o Anjo Solitário. Era o mais belo dos anjos, mas vinha ele solitário. Todos, de certo modo, reconheciam a superioridade desse anjo. Ele vem, aproxima-se da cruz de Jesus, pousa sobre os pés da cruz, faz ali uma reverência ao Mestre, e então sobe e aproxima-se da boca do Mestre, cola os seus ouvidos próximo à face de Jesus, e então percebe-se que Jesus emite ali uma orientação, um sussurro, que só ele, aquele anjo, pôde entender. Mas uma vez tendo recebido essa orientação, diz Humberto de Campos que sai esse anjo célere para cumprir a missão que lhe havia sido designada. Pouco antes de Jesus partir, de entregar o seu espírito, designa ele esse anjo para uma última incumbência. Sai o anjo célere para cumprir aquilo que havia sido designado e explica então Humberto de Campos. Era esse o anjo da caridade, que havia sido incumbido por Jesus de amparar a Judas, que havia acabado de se suicidar. Então, como último dos gestos, na própria cruz, que havia sido um resultado da precipitação de Judas, estava Jesus a solicitar mais uma vez auxílio e amparo a esse amigo seu. E como sabemos, em entregando o Espírito, o primeiro movimento de Jesus, dito por ele mesmo, é ir em direção a Judas, no sentido de ampará-lo. De pelo menos fazer com que ele adormecesse, porque é certo que teria ainda muito tempo, muitos séculos, uma jornada para redimir-se perante a própria consciência. Porque o perdão do Mestre, é certo, ele já tinha, sempre o teve, mas a questão era o perdão de si para consigo. E ele teria uma longa jornada, como aprendemos, de resgate, de reparação. Há até uma mensagem muito interessante no primeiro livro do Humberto de Campos, Crônicas de Além-Túmulo, se não me engano, no capítulo 5, em que ele mesmo, Humberto de Campos, encontra o espírito de Judas, lá naquelas regiões de Jerusalém, e conversa com ele. Tem uma breve entrevista com Judas, Judas descreve um pouco da sua jornada, das suas lembranças,
Já era ele agora um espírito redimido. Ao longo dos séculos pôde redimir-se, culminando o seu processo de resgate com um martírio que viveu na Idade Média também, queimado vivo em nome do Cristo, por fidelidade a Jesus, como uma grande personalidade histórica na França. Então Judas teria ali uma longa jornada, mas Jesus, no primeiro movimento já, a expressar para nós a magnitude da misericórdia, mostra-nos que aqueles que mais sobem em termos de amor, de engrandecimento espiritual, são também os que sabem descer, no sentido de auxiliar, sem perder a altitude, ou sem perder de meta ou de visão aquilo que lhes compete, subir, galgar novos degraus, aproximarem-se de Deus, mas sem se esquecerem também no processo de ampararem os que vão ficando para trás, aos que tropeçam, aos que caem, para que não seja o nosso anseio de iluminação espiritual um anseio egoísta, um anseio até vão, porque desconectado daqueles que ainda mourejam, daqueles que ainda se prendem às sombras. É preciso entendamos com esse gesto de Jesus e com aquilo que a espiritualidade vai nos ensinando, que para que elevemos-nos de fato, precisamos também aprender a descer sem perder a altura. Estender mãos, auxiliar os corações caídos para que então juntos aprendamos a subir. E isso ganha um tom ainda mais belo quando recorremos ao outro poema, também de Maria Dolores, agora no livro Momentos de Ouro, capítulo de número 3, em que Maria Dolores nos diz assim: depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Quase que em oração, antes ela diz, em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela lhe disse: meu filho, por que choras? Então Jesus desce naqueles primeiros dias, consegue apaziguar um pouco o sofrimento de Judas, fazê-lo adormecer, mas em algum momento ele desperta de novo e se vê então ante os seus conflitos, ante a culpa que trazia. E ele errava nessas regiões sombrias quando é visitado por essa mulher nimbada de celestes esplendores, que lhe pergunta: por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Porque não bastasse a culpa do ato para com Jesus, no pacto que fez com os sacerdotes, Judas também acaba por se suicidar, em decorrência de todo aquele sofrimento. Então, era uma condição ainda mais complicada, ainda mais dolorosa para si. Sou eu que aniquilei... antes ele diz assim, não ouvistes falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. Nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. Então, um coração que coloca para fora toda a sua dor e a sua angústia. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade do céu jamais condena. Venho por mãe a ti buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado.
Judas interrompeu-a e bradou rude e pasmo: Mãe, não me venhais aqui com mentira e sarcasmo, depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor? Sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo de meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro por sinal. Disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal, de onde, por certo, eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo à vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa nova existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. Então, as promessas de um recomeço, numa nova encarnação. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós? Que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. Então, o mestre não se limitou a ir ele em pessoa amparar o companheiro caído nas sombras de sua dor. Mais tarde, quando sua mãe volta ao mundo espiritual e é acolhida por ele como a rainha dos anjos, envia ela própria, em pessoa, Maria, para amparar também ao amigo caído. Para que a gente tenha uma magnitude do que seja o amor do alto para conosco, criaturas caídas de muitos séculos, talvez mais comprometidas que Judas, em nossa negação ou em nossas traições a Jesus ou ao compromisso de segui-lo e ao Evangelho. Para que a gente entenda aquilo que nos está dito por Calderar, o benfeitor do livro No Mundo Maior, que a verdadeira alegria dos céus não é outra senão a de esvaziar os infernos. E é isso que Jesus fez nas horas mudas, depois de deixar o mundo em cruz ou na cruz de tamanha ingratidão e injustiça, não pensou ele senão em servir ainda mais, em seguir ofertando à humanidade, ali simbolizada em Judas, ofertando a essa humanidade o seu amor incomensurável. O amor de sua mãe, que depois com ele seguiria nessa tarefa de conduzir os destinos terrestres, ela que assume no mundo espiritual esse compromisso especial junto aos sofredores dos sofredores, talvez, os suicidas, que chegam em condições tão dolorosas no mundo espiritual, mas que podem contar com um abraço, com um colo de mãe. E não de qualquer mãe, a mãe das mães, a mãe do próprio Mestre, que talvez ali com Judas sela esse seu compromisso de amparar, dali por diante, com as suas legiões, a legião ou as legiões dos servos de Maria, os sofredores que chegam em condições tão dolorosas no mundo espiritual. Essa visita de Jesus aos infernos, que agora sabemos não se tratar apenas de tradição, de lenda ou de invenção, mas de realidade. Desceu Jesus às regiões mais sombrias e talvez isso nos ajude a entender o porquê dele pedir a Maria que não o tocasse no momento. Talvez os fluidos de que estivesse ainda impregnado a ele não faziam mal, mas talvez a ela poderiam fazer. Então ele pede, espere, ainda não subi ao Pai, talvez vindo dessas regiões muito densas, cujos fluidos não seriam os mais sãos, os mais equilibrados.
Sabemos que isso não se trata, portanto, de lenda, de história ou de ficção. É realidade. Jesus lá esteve, junto a Judas e talvez, muito certamente, a outros tantos mais, em condições dolorosíssimas. Mas o mais bonito, o mais valoroso é saber que não foi só uma vez que ele fez isso, porque informa-nos o Espiritismo que ele segue a fazer. No livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo de número 1, intitulado Convite ao Bem, nós temos uma preleção de um instrutor chamado Albano Metelo. Já era um benfeitor espiritual de mais elevada estirpe, que ali comparecia para trazer uma instrução, uma orientação, André Luiz e outros que ali estavam. E ele fala da sua própria trajetória, que ele outrora ansiava muito por subir, por chegar à montanha, aos cumes. Não media esforços para tanto, mas que a vida lhe foi ensinando que era preciso também meditar melhor sobre esse anseio de ascensão, para que ele não se convertesse em insulamento, em pura solidão ou desconexão com aqueles que ainda ficam aquém, com aqueles que ainda rastejam entre sombras a pedirem uma mão estendida. Por isso ele diz assim: também eu tive, noutro tempo, a obcecação de buscar a apressada montanha. A luz de cima me fascinava e rompi todos os laços que me retinham embaixo, encetando dificilmente a jornada. Então queria ele subir. Voltando-me, prossegue ele mais adiante, espantou-me a visão terrífica do vale. Então, na medida em que ele subia um pouquinho, olhava para trás, para os espíritos em condições inferiores, nos vales ainda da evolução, e essa visão lhe impressionava, né? Espantou-me a visão terrífica do vale. O sofrimento, a ignorância dominavam em plena treva. Desencarnados e encarnados lutavam uns contra os outros em embates gigantescos, disputando as gratificações dos sentidos animalizados. Então, quando a gente olha às vezes para o mundo, vemos tantas expressões ainda de animalidade, que talvez sejamos movidos assim por um impulso de querer fugir ou de repulsa, quando em verdade o caminho maior de ascensão para nós talvez estará em saber lidar com isso, servindo, sem perder de foco a meta a ser alcançada. Por isso ele continuou: o ódio criava moléstias repugnantes, o egoísmo abafava impulsos nobres, a vaidade operava horrenda cegueira. Cheguei a sentir-me feliz diante da posição que me distanciava de tamanhas angústias. Contudo, quando mais me vangloriava dentro de mim mesmo, embalado na expectativa de atravessar os mais altos cumes, então quando ele começava a se sentir ali muito vaidoso ou até superior por já ter chegado àquelas posições, eis que numa certa noite, isso no mundo espiritual, notei que o vale se represava de fulgente luz. Aquele vale do qual ele havia se afastado, que ele, de certo modo, até tinha uma repulsa para com aquele vale, de repente ele viu que uma noite aquele vale estava repleto de uma refulgente luz. Que sol misericordioso visitava o antro sombrio da dor. Seres angélicos desciam céleres de radiosos pináculos, acorrendo às zonas mais baixas, obedecendo ao poder de atração da claridade bendita. E ele perguntando-se para consigo: o que está acontecendo? Esse tanto de anjo descendo, essa luz lá no vale, de onde fugi com repulsa, o que está acontecendo lá? Quando ele chega mais próximo, indaga alguém que ali estava, e esse alguém, um dos áulicos celestiais, então lhe responde: o Senhor Jesus visita hoje os que erram nas trevas do mundo, libertando consciências escravizadas. Não foi só aquela vez. Reiteradas vezes, no transcurso dos evos, desce Jesus das esferas radiosas onde vive, juntamente com as suas falanges, a esses vales, a esses antros mais profundos, para ali estender a sua luz. E aí o mensageiro só informa isso e segue também para o trabalho junto a Jesus. Urgia descer para colaborar com o Mestre do Amor, diminuindo os desastres das quedas morais,
amenizando padecimentos, pensando feridas, secando lágrimas, atenuando o mal e, sobretudo, abrindo horizontes novos, ao pensamento, à visão das criaturas, de modo a desfazer a noite milenária da ignorância. E então, o Albano, que até então pensava em subir, fugindo do vale, fugindo das sombras, fugindo dos pecadores e dos caídos, reconsiderava agora a sua jornada, porque se o próprio mestre descia, não caberia a ele também aprender a descer, sem perder a altura, como diz Emmanuel? Apequenar-se para ajudar sem perder grandeza? Não estará aí o caminho, efetivamente, que Jesus nos ensina, para que não nos envandeçamos da pouca virtude que já conseguimos talvez amealhar? Para que não incorramos naquele que é um dos maiores perigos da nossa jornada espiritual, envaidecermos do pouco bem que já consigamos fazer, desprezando os que ainda se perdem nas sombras do mal e da ignorância? Então ele reconsidera a atitude dele de somente buscar subir, esquecendo-se também dos que ainda não têm conseguido. Em verdade, para onde marchava o meu espírito, despreocupado da imensa família humana, junto da qual aurira minhas mais ricas aquisições para a vida imortal? Por que enojar-me ante o vale se o próprio Jesus, que me centralizava as aspirações, trabalhava solícito para que a luz de cima penetrasse as entranhas da terra? Como precisamos recordar disso ante uma notícia que vejamos de alguém que muito se equivocou, de alguém que para o mundo, para a justiça dos homens, é agora considerado criminoso e às vezes um crime hediondo? Como é preciso não nos esqueçamos disso, que antes de subir a Deus, Jesus desceu aos que mais caíram, ensinando-nos o verdadeiro caminho de redenção que passa pela misericórdia. Sem isso, poderemos perder-nos facilmente na vaidade e na ilusão. Não praticava eu o crime execrável da usura, olvidando aqueles entre os quais adquiri o roteiro destinado à minha própria ascensão? Como subir sozinho, organizando um céu exclusivo para minha alma, lastimavelmente abstraído dos valores da cooperação que o mundo me prodigalizava com generosidade e abundância? Então, subir sim, deve existir em nossa alma o anseio de ascensão, de aproximarmos-nos do Mestre, de aproximarmos-nos de Deus, mas que não nos esqueçamos de que esse caminho de ascensão passa também pelos vales, pelo serviço nos vales, pelo apoio e amparo aos que estão caídos, para que então estejamos firmes sobre os nossos próprios pés. Por isso ele continua: efetivamente, o caminho vertical e purificador é a sublime destinação de todos. É o que a gente vai ver no Livro dos Espíritos, questão 897. Deve existir em nós esse anseio de subir, de comungar com Deus, de alcançar a felicidade na comunhão com a lei divina, mas que esse não seja só um caminho de cálculo, só de interesse, só de benefício próprio, que seja um subir para ser mais útil aqui embaixo, que seja um subir para aprender a melhor servir com Jesus. Entendendo uma Alcione que desce de Sírios novamente à terra para servir, um Bezerra que abre mão de subir a esferas mais sublimadas por hora para seguir a contribuir com Jesus nestes planos, nesta terra. Não que valha, não que seja lícito a estagnação a pretexto de amparar. Não, progredirmos sempre, mas sem esquecermos do olhar misericordioso para com aqueles que ainda não têm conseguido avançar. O cume bafejado de sol, de resplendor solar, é sempre um desafio benéfico aos que vagueiam sem rumo na planície. O alto polariza naturalmente as nossas esperanças. Todavia, à medida que penetramos o domínio da altura, imprimem-se na nossa mente e no nosso coração as leis sublimes de fraternidade e misericórdia, os grandes orientadores da humanidade. Não mediram a própria grandeza senão pela capacidade de regressar aos círculos da ignorância para exemplificarem o amor e a sabedoria, a renúncia e o perdão aos semelhantes. Então, qual a medida da grandeza de um ser? Quanto mais ele está habilitado a voltar sobre os próprios passos em serviço de auxílio
para testemunhar amor e sabedoria, renúncia e perdão. Quanto mais sabe ele descer sem perder a grandeza, a majestade espiritual, mais isso denota a verdadeira evolução. E por isso ele conclui: é por esse motivo que necessitamos temperar todo impulso de elevação com o sal do entendimento, evitando a precipitação nos despenhadeiros do egoísmo e da vaidade fatais. Que nesses tempos tumultuosos, que, como é de se esperar, veremos ainda muitos dramas humanos, muitas dores, muitos atos, atitudes que nos impressionam, muitas quedas morais de toda a natureza, que diante de tudo isso que viermos a ver, possamos nos lembrar do exemplo de Jesus, que desceu não só vindo ter conosco neste plano, na matéria, restringindo-se tanto, fazendo-se tão pequenino a ponto de estar junto de nós sem nos ofuscar, mas que desceu ainda mais, buscando aquele mesmo que havia tanto se precipitado e a outros tantos, estendendo-lhes a mão misericordiosa e a imensa magnitude do seu amor. Que não nos envaideçamos do bem, ainda pequenino, que já tenhamos construído em nós. Que não olhemos para os que por ora jazem caídos moralmente, com aquele olhar de falsa superioridade, de ilusão. Que saibamos, como cristãos, entender que a verdadeira ascensão começa por um movimento de serviço, de iluminação desses vales mais sombrios, para que assim, em abrindo horizontes mais luminosos e esperançosos para outros corações, o nosso caminho venha estar mais iluminado também. Que o exemplo de Judas e o amparo de Jesus e de Maria a ele, assim como a todos nós, os Judas de todos os tempos, possa ressoar em nosso coração, despertando em nós a sensibilidade misericordiosa, que é a própria alma e a própria essência da mensagem de Jesus. A todos muita luz e muita paz, e que no amor que serve, encontremos verdadeiramente a rota de ascensão. Que Jesus nos abençoe a todos.